Nosso universo nasceu bilhões de anos atrás, e desde então, deu origem a milhões de galáxias, ao nosso sistema solar e quem sabe o que mais. Nosso universo tem evoluído por 13,8 bilhões de anos, mas como exatamente chegamos aqui? Bem, prepare-se, porque hoje vamos voltar no tempo para explorar a história do universo aqui, no Mentes Inquietas. No início, não havia nada. Então, de repente, ocorreu o Big Bang e criou nosso universo. Ok, talvez seja um pouco mais complicado do que isso. Como esse evento cósmico começou é em grande parte um mistério, mas uma vez iniciado, nunca parou. Em milissegundos, partículas como quarks e fótons se formaram. Elas são apenas alguns dos blocos de construção que compõem o mundo que conhecemos hoje. Alguns minutos depois, mais elementos foram criados, prótons e nêutrons se combinaram para criar elementos como hélio e deutério. Nos próximos 400 milhões de anos, o universo continuou a se expandir rapidamente. Depois de centenas de milhões de anos de caos e expansão rápida, as coisas desaceleraram um pouco, começando a formação das primeiras estruturas do nosso universo. Pense nessas estruturas como os ingredientes que compõem nossas estrelas, galáxias e até planetas como a Terra. Em seguida, vemos a formação de nuvens de gás primordial compostas de hélio e hidrogênio, dois dos elementos criados anteriormente. Essas nuvens de gás foram atraindo-se ao longo de milhões de anos pela força da gravidade. Quando se uniram ao longo de milhões de anos adicionais, elas se tornaram lentamente mais densas. À medida que essas nuvens de gás se aproximavam e se tornavam mais densas, também ficavam mais quentes. Quando o centro de uma dessas nuvens atingia 10 milhões de Kelvin, ela de repente se inflamava, criando um processo conhecido como fusão nuclear. Os átomos de hidrogênio se combinavam para formar hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. De repente, a primeira estrela de nosso universo nasceu. Dentro dessas nuvens cósmicas, bilhões de estrelas estão sendo criadas. E não são apenas bolas brilhantes de luz, elas desempenharam um papel fundamental na formação do nosso universo. E não todas essas estrelas são idênticas. À medida que nascem, formam diferentes formas e tamanhos. Algumas serão gigantes azuis massivas, enquanto outras serão anãs vermelhas menores. E não é apenas o tamanho que é diferente, as estrelas têm diferentes expectativas de vida. Algumas vivem por dezenas de milhões de anos, enquanto outras vivem por trilhões. E enquanto observamos essas estrelas, algo fascinante está acontecendo. Essas estrelas não gostam de ficar sozinhas no espaço, elas querem se agrupar. E quando essas estrelas, junto com outras partículas como gás, matéria escura e poeira, se agrupam devido às forças gravitacionais, elas formam galáxias, como a Via Láctea e Andrômeda, que se formaram em alguns bilhões de anos. Ao longo de centenas de milhões de anos, o universo continuou a se expandir, mais galáxias se formaram e começaram a evoluir de maneiras fascinantes. Um tema comum que vimos em nossas viagens é que as galáxias começaram a se atrair. Conforme essas galáxias começam a se unir, criam aglomerados de galáxias, as maiores estruturas gravitacionais que conhecemos até agora. Também estamos vendo algumas das estrelas que se formaram no início do universo começarem a morrer, explodindo em supernovas. Mas não fique triste com a morte delas, essas supernovas são um sacrifício necessário para fornecer ao universo elementos essenciais que mais tarde criarão planetas e vida. Falando em elementos essenciais, devo também mencionar a matéria escura. Esta é uma substância misteriosa que não emite nem absorve luz e desempenha um papel fundamental na criação do universo. Embora não possamos ver a matéria escura, sabemos que ela tem uma forte influência que ajudou a moldar tudo até agora. A matéria escura é como uma estrutura oculta que ajudou a formar nossos aglomerados de galáxias e outros elementos do universo. Agora é quando as coisas ficam um pouco mais familiares. Depois que várias galáxias menores se juntam, a Via Láctea começa a se formar. Nossa galáxia irmã, a Andrômeda, também é criada durante esse período, assim como em outras galáxias similares, sistemas solares estão começando a ser criados.
Enormes nuvens de gás e poeira colapsam sob sua própria gravidade, se unindo e criando planetas e sistemas solares iniciais. E fica ainda mais interessante daqui para frente. Depois de alguns bilhões de anos, o universo continuou a se expandir, mais sistemas solares e galáxias foram formados, e muitas mais estrelas foram criadas. Falando em estrelas, talvez a mais importante de todo o espaço nasceu. Nosso Sol. Após o nascimento do Sol, gás e poeira extras o cercam ao longo do tempo. Essas partículas se agrupam, eventualmente crescendo cada vez mais. Esse processo é chamado planetesimais, o começo dos planetas que conhecemos hoje em nosso sistema solar. Com o tempo, esses planetesimais crescem mais e mais através de inúmeras colisões e atrações gravitacionais. Um desses protoplanetas que está emergindo é a Terra. Seu crescimento é marcado por um evento crucial. Um corpo do tamanho de Marte conhecido como Theia colide com nosso planetesimal, criando o que agora chamamos de Terra e nossa Lua. Colisões semelhantes de corpos celestes criam os outros planetas rochosos que conhecemos hoje, como Mercúrio, Vênus e Marte. Nas regiões mais frias do espaço, mais distantes do Sol, estão se formando gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. Mas voltando aos nossos planetas rochosos, eles parecem significativamente diferentes do que são no presente. Eles são muito mais suaves do que eu me lembro. Bem, espere mais alguns milhões de anos para o que é conhecido como bombardeio pesado tardio ocorrer. Este evento cósmico viu asteroides massivos atingindo esses planetas rochosos, desempenhando um papel enorme em sua forma atual. Após bilhões e bilhões de anos, finalmente começamos a ver a vida aparecer em nosso universo. Mas não se empolgue muito, são organismos simples de uma única célula conhecidos como procariotos. Eles não têm muitas das características essenciais para a vida atual, mas ainda são uma parte importante da nossa evolução. Atualmente, você tem trilhões deles vivendo em seu corpo. Pouco depois, o oxigênio começa a aparecer na Terra, assim como organismos multicelulares. O clima da Terra está começando a tomar forma, e vemos a introdução da camada de ozônio, que protege a vida da radiação nociva do espaço. Outros bilhões de anos se passaram, e muita coisa aconteceu. Os organismos que eram microscópicos evoluíram para se tornar criaturas com vértebras, um marco significativo e precursor de toda a vida com vértebras na Terra, incluindo você. Ainda mais mudanças ocorrem durante esse tempo. As plantas estão evoluindo e os continentes estão se movendo. Esta é a era dos répteis e de Pangeia, mas também teve suas falhas. Um evento de extinção em massa ocorre, eliminando a grande maioria das espécies que estavam evoluindo pacientemente. Isso prepara o palco para o surgimento de dinossauros e mamíferos. À medida que essa era chega ao fim, Pangeia começa a se fragmentar, preparando o terreno para nossos continentes modernos. Agora estamos aqui, centenas de milhões de anos depois. Os humanos chegaram, evoluíram, a civilização moderna nasceu, e agora estamos olhando para o futuro novamente. Quem sabe o que virá a seguir? Viagens espaciais, mudanças climáticas, tecnologia futura. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado dessa belíssima história do nosso universo. Te vejo no próximo vídeo.